ela só veio, como se diz na gíria do futebol, aos 45 do segundo tempo. Eu pensei em tudo, mas hoje, aí eu entendi, porque eu não sabia que era dia do pastor da MEP. E quando veio, que era o dia do pastor da MEP, Deus falou, você vai falar sobre isso. E ela tem o título de Ministério Ideal. Eu vou começar de uma forma um pouquinho diferente, contando uma história. Jesus gostava de contar parábolas, né? Uma história verídica que o reverendo Andreu Jensen, ele conta um episódio que aconteceu com ele no Ministério de uma igreja lá no Canadá, no dia que ele foi nomeado como pastor dessa igreja. Nesse mesmo dia, eles estavam fazendo uma campanha para ajuda das vítimas de um furacão no Haiti. E era uma igreja tradicional, tinha boletim. E aí só teve um problema. A metade do boletim, o miolo do boletim se perdeu. E a pessoa que foi fazer a leitura não percebeu. Então a leitura saiu da seguinte forma: boas-vindas ao reverendo Andrew e a toda a sua família. O pior desastre a atingir a região neste século. Ainda não se conhece toda a extensão dessa tragédia. É engraçado, mas não é o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E não é o que é para acontecer com cada um de nós pastores, nem com cada um de nós que somos membros do corpo de Cristo. Paulo, ele, quando fala essa passagem aqui em Atos 19:20, vou tentar contextualizar. Paulo estava terminando a sua última viagem missionária, e aí ele aprove, como um bom pastor, revisitar a cidade de Éfeso. E ele convoca os anciãos da cidade de Éfeso e a sua igreja para um último encontro. Ele passa as coordenadas que vão do versículo 17 até o versículo 38, nós vamos estar analisando os pormenores, e é um momento de despedida. Paulo fala para aqueles amados irmãos que era a última vez que ele estaria vendo-os, e que a partir dali eles não veriam mais. Eles estavam indo para Jerusalém, e ele sabia que a ida para Jerusalém era dali para encontrar com o Senhor. E a partir dali ele foi julgado, foi transferido para Roma, e em Roma ele encontra o martírio. Quando eu li essa passagem, para mim é muito tocante, porque me remete a uma imagem que eu vi quando eu me converti. Eu já testemunhei algo muito parecido ao vivo e a cores. E dá para imaginar o que aqueles irmãos e que Paulo também sentiram. Eu me converti numa igreja batista. Tinha um pastor emérito. E esse pastor emérito, ele, por uma questão familiar, ele teve que sair do Rio. Se despediu, ele não voltaria mais. E como realmente não voltou, foi igualzinho a Paulo. Ele sai do Rio e vai para os braços do Senhor fora do Rio de Janeiro. Então efetuou o último culto. Nesse culto, pessoas que tinham se convertido através dele há 20, 30 anos compareceram, a igreja nunca encheu tanto. Pessoas choravam, pessoas relembravam tudo que passaram com ele, e pessoas que ele ajudou que nem sabia, e aquilo ficou marcado na minha memória. Quando ele se foi, eu falei, nossa, minha referência ministerial se foi. Mas eu encontrei o bispo João, já falei com ele sobre isso. Eu me espelho nele, em tudo. Não é idolatria, realmente eu admiro muito por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Ele sabe disso. E Paulo também tinha os seus seguidores e admiradores. Imagino que aquele povo da igreja de Éfeso deve ter sofrido muito com a partida de Paulo, sabendo que nunca mais veria, não apenas o seu mestre, mas o seu exemplo,
o seu porto seguro, aquele que servia de leme para onde ir. Mas como Paulo chegou a isso? Bem, nós vamos analisar hoje, através dessas passagens que vai de Atos, capítulo 20, dos versículos 17 até o 38, 6 pontos apontados por Paulo, que são indicativos de um ministério ideal. Sabe aquele ministério pastoral? Da forma como Deus quer. E eu vou acrescentar um. Porque nenhum desses pontos vão ter validade se eu não for lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e falar sobre o amor. Porque é o amor que permeia tudo em um ministério. A ponto de Paulo dizer o seguinte, esse amor que ele fala lá em 1 Coríntios, o amor ágape, ele fala que se você, eu ou qualquer um de nós não tiver amor, é como um metal que soa ou como um símbolo que... Para vocês isso quer significar alguma coisa? Fica estranho, né? Metal que soa, símbolo que retine. Bem, eu vou contextualizar que vai ficar claro para vocês como nunca ficou. E assim, não vou desenvolver 1 Coríntios 13, porque se eu tivesse que desenvolver 1 Coríntios 13, a gente ia picar aqui numa vigília. Mas basicamente é o seguinte: a cidade de Coríntios era basicamente idólatra, extremamente idólatra. Era assim, templo pagão em cada esquina. E nesses templos pagãos, onde se fazia tudo que Paulo relata em Gálatas, nas obras da carne, se fazia nesse templo. Prostituição, porfia, etc, glutonaria, bebedice, tudo isso se praticava no templo. Só tinha um detalhe, tinha um ritual. Esse ritual era da seguinte forma: pegava-se o chumbo ou o bronze, misturava-se com o estanho, e essa mistura do chumbo com o bronze e com o estanho se fazia um instrumento musical que tinha um som oco e vazio. Irmãos, um som dito pelos historiadores chato, e que ressoava praticamente 24 horas por dia. Você identificava que você chegava em Corinto porque você ouvia esse som, e ele variava de intensidade, porque conforme o paganismo, os atos do templo, eles se intensificavam, o som se tornava mais acelerado. Então, quando Paulo fala que se você não tiver amor, você é como o bronze que soa, imediatamente os habitantes de Corinto, que era para onde essa carta estava sendo endereçada, identificaram: nossa, ele está dizendo que se a gente não tiver amor, a gente é que nem aquele som chato que fica tocando o tempo todo, e que é irritante aos ouvidos, porque a gente sabe que não é um som de alegria, é um som que remete ao pecado, a práticas idólatras. Irmãos, basicamente Paulo está dizendo o seguinte: se vocês não tiverem amor, tudo que vocês disserem vai se tornar chato, porque as suas ações não estão alinhadas com aquilo que você está dizendo, e vocês perdem a credibilidade. E quem não tem credibilidade não consegue atrair a atenção das pessoas, porque tudo aquilo que ela diz não é coadunado com o que ela faz. Era isso que Paulo estava dizendo. E aí vem a segunda parte. Aí eu vou explicar o símbolo que retinha. Símbolo era um instrumento que se usava musical para chamar o povo à guerra. Era quando estava em iminente invasão, então você tocava o símbolo, os judeus faziam isso também, e o povo se preparava para a guerra. Aí eles identificaram de vez: nossa, é como aquele som chato, que é tão chato que a gente acaba se irritando e ficando preparado para a guerra. É o símbolo. E o que é isso? É você consegue ser tão vazio nas palavras, a gente acaba, quem não tem amor, acaba sendo tão vazio nas palavras, que tudo aquilo que ela diz não tem credibilidade e irrita o outro a tal ponto que ele fica preparado para uma ação de resposta, uma ação agressiva. Isso tudo por falta de amor. Então, irmãos, ponto número 1. Tudo aquilo que a gente vai falar aqui hoje tem que ter amor. Aleluia. Se não tiver amor, tudo aquilo aqui vai ser vazio, completamente vazio. Primeiro ponto que Paulo fala é, versículo 19: servindo ao Senhor com toda a humildade. Primeiro indício de um ministério ideal tem que ser
humilde. Humilde? Sim. Mas não foi falado aqui. O pastor entra, tem que parar a pregação para receber ele com um tapete vermelho e palmas. Tem que ser humilde. Jesus, quando próximo da última ceia com os seus discípulos, ele faz um ato que todo pastor, todo obreiro tinha que olhar para aquilo e dizer: nossa, estabelecemos um novo patamar de humildade. Vou contextualizar o fato. Os discípulos chegam. E vocês vão entender também em relação à reação dos discípulos. Jesus amarra o avental, enche a bacia, se aproxima dos discípulos, bota seu pé aqui, eu vou lavar. Eu vou dizer por que isso dá um choque cultural. O ato de lavar os pés era uma tradição do anfitrião. Estava falando isso até na escola bíblica dominical hoje. Era um ato de cortesia do anfitrião da casa. Você andava o tempo todo, não tinha carro, não tinha moto, não tinha Uber, não tinha nada disso. Então você andava a pé. Os muito abastados tinham aquela liteira que os escravos carregavam. Então eles eram os reis, rainhas, os muito abastados. O povo em geral não tinha nem mula, nem cavalo, nem nada. Era a pé mesmo. Então vocês imaginam estradas empoeiradas, como é que ficava o pé da pessoa. Muito sujo. Então quando você chegava na casa de um anfitrião, o costume era: tira a sandália, bota seu pé no lavatório, e o escravo, que não é o escravo nem judeu, nem o escravo judeu podia fazer isso. O escravo estrangeiro vai lavar o seu pé. Vocês imaginam o choque dos discípulos quando o mestre deles, Jesus, o Messias prometido, bota o avental e vai lavar os pés deles. A ponto de Pedro dizer: o Senhor nunca vai lavar o meu pé. Jamais o Senhor vai lavar meu pé. Pedro está dizendo para Jesus o seguinte: enlouqueceu, Jesus. Isso é uma atitude de um escravo estrangeiro. O Senhor é meu mestre. Como é que o Senhor vai lavar? Eu que tenho que lavar seu pé. E Jesus diz: se você não permitir que eu lave seu pé, você não tem parte comigo. Isto é, você não tem comunhão comigo. E aí Pedro, como sempre, precipitado: então não lave só meu pé, lave todo o meu corpo. Você já tomou banho, então você lavar o seu pé. Irmãos, Jesus fez um ato de escravo. O Filho de Deus. Deus fez um ato de escravo. Quem somos nós para querer algo diferente? Por isso que eu admiro tanto várias coisas da missão, porque, como foi dito aqui pelo irmão Paulo, não tem essa questão. Não há essa idolatria à pessoa. Não pode haver. O verdadeiro pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas de Deus. No aprisco, o pastor fica na porta. A porta é ele. Por isso que Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Porque eu sou a porta. Eu sou o pastor. No aprisco, o pastor é a porta. Qualquer leão, qualquer ovelha quisesse, ou o leão quisesse entrar, tinha que passar pelo pastor. E o pastor, se precisasse, ele morria pelas ovelhas. Davi falou: eu matei leão, matei urso para salvar o rebanho. Ele poderia ter morrido. Mas sabe um detalhe interessante? O pastor não tinha nada, o rebanho não era dele. No final da estação, ele tinha que dar contas do rebanho ao seu senhor. E qualquer ovelha que se perdesse, ele pagava do bolso. Irmãos, essa é a grande responsabilidade de nós pastores. Temos que dar conta do rebanho. O rebanho é nosso? Não. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. No final da estação, a gente
gente vai ter que se apresentar e olha, cadê meu rebanho? Mas Jesus fala sobre isso. Na sua última oração, antes do seu martírio, ele fala: Pai, glorifica o teu filho. Estranho, né? Glorifica teu filho? Não estranho. Glorifica teu filho porque Jesus estava basicamente dizendo o seguinte: a palavra glorifica naquela época diz, reconhece o meu ministério, reconhece a minha missão. Jesus estava basicamente dizendo: Pai, reconhece a missão completa que tu me deste. Tu me deste homens para cuidar, eu cuidei deles. Glorifica o teu filho, reconhece que eu cumpri, por favor. Eu só perdi um. E aí vem uma lição: não se martirize porque você perdeu alguém. Jesus perdeu um. Às vezes nós perdemos, nem sempre iremos ganhar, mas a decisão, infelizmente, se não ganharíamos sempre, a decisão é individual. Então aqueles que hoje sofrem porque eventualmente um filho, um pastor que sofre por um membro da igreja que se desviou, Jesus também perdeu o seu. Ele te entende. Ele me entende. Aleluia. Segundo ponto, versículo 19, ainda. E com humildade, com muitas lágrimas, irmãos. O ministério ideal é caracterizado também pelo fervor. Fervor, vontade, disposição. Paulo está dizendo aqui basicamente o seguinte: eu chorava lágrimas e lágrimas e lágrimas e lágrimas e lágrimas por noite a fio por vocês. Eu sofria por vocês. Quantos pastores aqui já passaram por isso? Quantos de nós já passamos por isso? Pelo nosso rebanho de casa, chorando lágrimas na madrugada. Porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas nós estamos ali sofrendo, chorando, mas acreditando, porque o amor de 1 Coríntios 13, ele é persistente. Ele não existe. E assim, Paulo não desistiu. Paulo, durante o seu ministério, ele teve tudo para desistir. Paulo foi perseguido, tomou chicotada, foi dado como morto. E ainda assim, ele persistiu no seu ministério a ponto de dizer, no final da sua caminhada, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. Ele não combateu o mau combate, ele combateu um bom combate. Sabe por quê? Porque foi pelos motivos certos. Quantos de nós combatemos o mau combate porque combatemos pelos motivos errados? É certo lutar para que uma alma não se perca no inferno, mas não é certo lutar para manter uma posição de destaque. Esse é um mau combate. O bom combate é quando você chora na madrugada por pessoas que realmente precisam da sua oração, precisam da sua intercessão, precisam daquilo que você está buscando por elas no Espírito Santo. Esse é um bom combate. Mas não é um bom combate perder noites e noites e noites e noites apenas pedindo coisas a Deus como se ele fosse um centro mercantil, quando na verdade tudo que você tem ele já te deu. Dele você não tem nada. Nós não temos nada. Eu não tenho nada, irmãos. Nem a roupa que eu estou vestindo é minha. Foi ele que me deu. A minha vida não é minha, foi ele que me deu. Minha esposa até acha estranho, porque toda noite quando eu vou orar a Deus, a primeira coisa que eu falo: Senhor, muito obrigado por mais um dia que tu me destes. Pelo
fato de estar vivo e de ter saúde. Porque, afinal de contas, a vida é uma dádiva. Cada dia que Deus nos concede deveria ser comemorado efusivamente face à fragilidade da vida terrena. E quantas vezes nós nos pegamos pedindo coisas para Deus sem tanta importância, ou às vezes importância nenhuma. Às vezes por caprichos pessoais. Isso não é um bom combate. Isso é um mau combate. Terceiro ponto, ainda no versículo 19. Ainda nas lágrimas. E tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo, ele era judeu. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. E sabe, ele era perseguidor de cristãos. E agora Paulo está como um cristão. Só que o problema, durante muito tempo, nem os cristãos aceitavam Paulo como um dos seus, e nem os judeus o aceitavam mais como um dos seus, porque ele era tido como traidor, e pelos cristãos era tido como uma ameaça. Paulo teve que ter muita abnegação, muita determinação, irmãos, para não desistir. E quantas vezes, eu não vou pedir para os pastores que estão aqui levantarem as mãos, porque senão acho que quase todos levantariam. Quantas vezes os pastores se viram nessa situação? Parece que nada está bom. Eu recebo um questionamento daqui, eu recebo um questionamento dali, eu tento resolver aqui, mas o outro lá reclamou porque eu tentei resolver aqui, aí eu tentei resolver ali, o outro lá também reclamou, e você se vê como Paulo. Não tem para onde correr, porque para onde você olha, tem reclamação. Mas sabe, a abnegação de Paulo fez com que Paulo virasse esse jogo. E nós viramos. Quando nós vimos nessa situação, nós não desistimos, nós persistimos, nós corremos de atrás, nós acreditamos, o jogo muda. Aleluia. O jogo muda, irmãos. É muito bom você ver aquela pessoa que todos acreditam que isso é um problema. Ah, mas está insistindo? Sim, eu estou insistindo porque ela tem potencial. E você vê aquela pessoa florescer, se transformar, se abrir como se fosse uma largata se transformando em borboleta. Eu já vi muitos e me alegra muito. Não vai, mas a pessoa foi lá e cresceu, e desenvolveu, e ganhou asas, e hoje abençoou outros. Mas isso nós temos que acreditar. O ministério é espinhoso. Qualquer ministério, ele não é feito só dos montes. Ele tem muito vale. E os vales, normalmente, na maioria das vezes, eles são mais largos e mais longos do que os montes. Às vezes é muita transpiração e pouca inspiração. Você tem que, pastores que, por exemplo, tem ministério curto, você tem que tocar, pregar, dirigir culto, aconselhar, isso domingo, quarta e às vezes sábado. Isso o tempo todo, e não tem férias. E o telefone toca de madrugada, porque você tem que atender, porque deu problema com o irmão, deu problema com a irmã, temos que aconselhar, isso não tem hora. Mas sabe de uma coisa? Isso parece difícil, né? Mas se eu perguntar a cada um dos pastores aqui, vocês desistiriam, fariam diferente? Eles diriam, fariam tudo de novo. Glória. Sabe por quê? Porque o prêmio não é um prêmio em dinheiro, o prêmio é dele. Aleluia. Glória a Deus. É Ele que nos dá a paz, é Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos levanta e nos sustenta, que nos pega pela mão, quando muitas vezes a gente quer desistir. O quarto ponto, eu vou ler os versículos 20, 21 e 27, que dizem, versículo 20: como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei, ensinei-os publicamente de casa em casa, testificando quanto aos judeus como também aos gregos,
o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e o 27, que diz, porque eu não evitei de declarar a todos vós o conselho de Deus. Irmãos, Paulo ensinou. Paulo ensinou tanto, mas tanto, que a ponto de eu cair dormindo e morrer, e ter que ser ressuscitado. Porque Paulo estava horas ensinando, e Paulo ensinava de sinagoga em sinagoga, de província em província, na chuva, na noite, na dificuldade. Mas por que Paulo fazia isso? Vou dar um exemplo, irmãos, e aí vai ficar claro. O pastor, agora fazendo um paralelo do pastor com a ovelha, eu vou dizer para vocês que o jumento leva uma fama imprópria, tá? Dizem que o jumento é burro. Não, burro é a ovelha. É o animal mais burro e dependente que existe. A ovelha, se você largar ela no meio da floresta, ela morre. Porque ela não sabe para onde ir, ela não sabe onde buscar comida, e ela não sabe fugir do predador. Simplesmente ela vai ficar parada. E se ela tentar fugir, quando Jesus falou, não foi à toa. Se sua ovelha cair em algum lugar, você não vai buscar ela mesmo sendo sábio, porque a ovelha cai, irmãos. Quando ela foge, ela pode cair até em buraco. Existe a história de uma ovelha chamada Shrek, que ela fugiu do aprisco do pastor, com 18 anos sumida. Acharam ela dentro de uma caverna. Ela estava com 18 ou 20 quilos de lã. Em síntese, ela foi rebelde. A rebeldia dela custou ir para a caverna. E a rebeldia podia ter custado a vida dela. Ela teve que ser resgatada por bombeiros, história do peso. E ter que tirar toda aquela lã, que aí se mostrou imprestável. Sabe qual a lição que eu tiro do Shrek? Quando a ovelha acha que não precisa do pastor, que conhece mais do que ele, o seu suposto conhecimento pode representar a sua morte. Ah, eu não preciso, eu já sei para que eu preciso de pastor. Eu preciso de Deus, não preciso aprender mais nada. É Shrek. E esse pretenso conhecimento que leva ela a achar que não precisa de mais nada, vai levar ela para a caverna e pode levar ela à morte. E o pior, o conhecimento que ela acha que leva ela a não precisar de mais nada, se torna um conhecimento inútil. E o conhecimento só é útil quando ele pode ser passado para outras pessoas. Quando ele não pode ser passado para mais ninguém, é só para uso próprio, ele se torna inútil. Teve um professor meu que falou para mim: Marcelo, eu tenho doutorado, pós-doutorado, eu aprendi tudo a respeito de engenharia. Nossa, escrevi livros. Acabei de descobrir que estou com uma doença terminal e o médico me deu 6 meses de vida. O que eu faço com esse conhecimento todo? Chorando. Eu, professor, o senhor passou isso para quem? Não, eu usava para mim. Se tornou Alan Shrek. Inútil. Serve para quem? O conhecimento ele é válido para que você possa edificar a vida de outros. E mais, para que você escancare a sua própria dependência de aprendizado. Que leve você a enxergar que você nunca vai ser conhecedor, detentor de tanto conhecimento, que você não precisa de um pastor para te ajudar. Mas principalmente que você não precisa da ajuda de Deus. Mas que bom que Deus colocou pastores na nossa vida para nos orientar e nos guiar. Mas tem um outro detalhe, irmãos. Também Paulo ensinava, eu falei que a ovelha é um animal que carece de inteligência. A nossa tradução ela amenizou as coisas, sabe? A Bíblia fala que Deus pegou as coisas loucas deste mundo para transtorná-lo. Ok? Deus pegou as coisas loucas deste mundo para transtornar este mundo. Transtornar de que forma? Mostrar aos sábios que eles estão errados. Essas coisas loucas deste mundo
vem do termo moraino. Moraino no grego. Irmãos, sabe o que significa moraino no grego? Estúpido, tolo, imbecil. Deus pegou as coisas estúpidas, todas imbecis deste mundo e transformou, transtornou, colocou de cabeça para baixo a sociedade que se acha conhecedora do todo. Você já foi perseguido e dito que você acredita em fábulas, em conto da carrochinha, que tudo aquilo que você acredita não existe? Ok. Você é instrumento de Deus para transformar as coisas sábias deste mundo. Eu sou instrumento, você é instrumento, nós somos instrumentos. Aleluia. Nós somos agentes transformadores, porque nós não precisamos de reconhecimento do mundo, nós precisamos de reconhecimento Aleluia. de Deus. Aleluia. Que bom que tem as coisas loucas deste mundo que ainda mantém esse mundo de pé. Vocês entendem que não foi colocado esse termo na nossa tradução em português, porque senão ficaria muito pesado. Mas o termo em grego denotação, inclusive esse termo era usado na época de Paulo para fazer pilhéria com as pessoas, os indoutos, os poucos. E eu acho que Paulo, inclusive, usou esse termo porque ele conheceu os discípulos de Cristo. E, irmãos, os discípulos de Cristo ali não tinham nenhum doutor. Eram pescadores, coletores de impostos, não tinha nenhum doutor ali. Então, Paulo pôde ver em loco outra coisa. Versículos 33 e 34, que dizem o seguinte: de nenhum homem cobiceia prata, ouro ou a veste. Sim, vós mesmos sabeis que estas mãos ministram para as minhas necessidades e daqueles que estavam comigo. Irmãos, vou dizer uma frase forte. Paulo pastoreava homens, não ovelhas. Paulo pastoreava homens, não ovelhas? Porque aqueles que pastoreiam ovelhas, o que você tira da ovelha? O que você tira da ovelha? Você não foi chamado para pastorear a ovelha. Você não foi chamado para tirar nada da ovelha. Você foi chamado para dar algo para a ovelha. Você foi chamado para pastorear homens. Jesus, quando chama Pedro, te farei pescador de homens. Não pescador de ovelhas, nem de peixe, de homens. Mas como tem pescador, como tem pastor de ovelhas? Que ovelha, como já foi dito, ela não tem a capacidade necessária de se defender, muito menos do pastor. Você imagina um rebanho, um aprisco, com o pastor, não precisa nem do leão nem do urso. O pastor vai ser o primeiro a atacar o rebanho. Esse rebanho está perdido, irmãos. Mas que bom que ainda existem pastores de homens. Aleluia. Pastores que sabem que pessoas não são ovelhas prontas para serem tosquiadas, mas pessoas prontas para serem administradas. Aleluia. Para serem guiadas, para serem ensinadas. E mais, quem sabe, eu esqueci de falar isso sobre o ensino, quem sabe, se ao você pastorear um homem, ao você ensinar ele, a você, olha irmãos, eu sou sincero, eu prefiro 1000 vezes, me edifica muito, estar numa sala de escola bíblica, com uma turma, onde eu vejo as pessoas florescerem, eu consigo ensiná-las, guiá-las, ajudá-las, e ver que aquelas pessoas, como eu já vi, elas conseguiram crescer no ministério, avançar no ministério, andar no ministério, às vezes eu tenho um púlpito, porque o púlpito ele é muito impessoal, mas a escola bíblica, ali você faz, não é que você faça a diferença, você é canal para fazer a diferença. E eu acho que Paulo tinha a mesma visão, ele preferia 1000 vezes estar com as pessoas, de casa em casa, ensinando, fazendo elas crescerem, acompanhando,
do que ministrando para multidões. Raras vezes a gente vê falando que Paulo estava ministrando para multidões gigantescas. Fala muito que Paulo ia em sinagogas. Paulo ia nas casas das pessoas, fazia o trabalho de formiguinha, criava uma igreja aqui, criava os irmãos, administrava a igreja, solidificava a igreja e ia para outra. Irmãos, não tem alegria maior do que você ver, ou não vou usar mais o termo ovelha, você vê uma pessoa que você pastoreou crescer, se tornar grande. Não estou dizendo grande de poder, não. Pessoa que você ajudou a crescer, que agora ela está levando outras pessoas a Cristo, e que você sabe que você foi um canal para ajudar. A pastora Lúcia que está ali, acho que ela entende bem o que eu estou dizendo. Muito bem. É uma alegria que não dá para expressar, e aqueles que aqui passaram pelas escolas bíblicas, temos aqui pessoas da antiga, que sabem bem o que eu estou dizendo. Já foram pastoreados, hoje pastoreiam. Já foram educados ao crescimento e agora ajudam a crescer. E que bom. E que continue o ciclo. E que esse ciclo não termine. E que continue. E que mais Paulos venham, que mais Pedros venham, que mais Joões venham, que mais Wesleys venham, e que a gente continue crescendo e sendo o fator transformador dessa sociedade. A sociedade só não entra em colapso porque existe nela uma coisa chamada igreja. Aleluia. E pessoas dispostas a serem agentes transformadores e instrumentos de Cristo para levar a verdade a uma sociedade primitiva. Ainda existe. E outra coisa, irmãos, e aí eu quero me ater nesses versículos que eu li. Paulo fala, eu não fui pesado. Paulo realmente não foi pesado. Paulo não cobrava milhões para pregar. Paulo não cobrava passagem para pregar. Paulo não dependia das ovelhas para viajar, porque ele era fazendeiro. Paulo só dependia de Deus. Hoje, na nossa sociedade, eu sempre gosto de usar uma frase: ministério não se vende nem se negocia. Ministério não tem preço. Quem coloca preço em ministério já deixou de ser ministério há muito tempo. Porque o ministério que Deus colocou na tua mão, na minha mão, não tem preço. E ele foi dado de forma gratuita. Aleluia. De forma gratuita ele tem que ser dado. Não estou dizendo que se, por exemplo, uma igreja quiser te abençoar de alguma forma, você deve rejeitar, que também seria errado. Porque se você impedir a generosidade da pessoa, você está bloqueando a bênção que ela quer te dar. Não tem problema. Mas é outra coisa que eu estou dizendo. Você não precificar o seu ministério. Seu ministério não tem preço. O seu trabalho pode ter. A minha hora tem um preço de trabalho. A da minha esposa tem. Quando ela vai profissionalmente, tem um preço, tem uma hora. Mas o ministério não. O ministério não se precifica. O ministério não se vende. O ministério, como eu disse, não se negocia. Paulo não negociou. Versículos 35, que a gente agora caminha mais para o final. Versículo 35 diz o seguinte: tenho-vos mostrado todas as coisas que trabalhando, assim é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus, que disse, é mais abençoado dar do que receber. Lembra que eu falei do amor ágape? Irmãos, existe uma discussão gigantesca na Bíblia, inclusive vai escrever um livro sobre isso, Tiago versus Paulo. Porque Paulo diz que o justo viverá pela fé. E Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, afinal de contas, o justo vive pela fé ou a fé sem obras é morta? E Paulo aqui ele deixa uma coisa interessante no ar. Cuide dos necessitados. Aí chegamos lá em Tiago. Se eu digo que eu tenho fé, mas eu viro as costas para aquele que precisa,
a minha fé é vã ou ela existe? E aí? Fé é ação. Se eu digo que eu tenho fé em Deus, eu conheço que eu tenho que ajudar as pessoas, eu dou as costas quando elas precisam, onde está a minha fé? Eu já me fiz essa pergunta. E a resposta não foi boa. Nós estamos aqui nessa terra, Deus nos deu instrumentos, Deus nos deu dinheiro, Deus nos deu bens, não apenas para nos abençoar, mas que nós possamos ser canal de bênçãos para outras pessoas. Quantos aqui já não viram a alegria que é você abençoar um missionário que está lá no meio do deserto, lá numa situação dificílima, e que o seu dinheiro está ajudando ele a levar a palavra para pessoas que precisam conhecer esta palavra, essa palavra viva que transforma. E eu estou falando só dentro do ministério da igreja. E que dizer do mendigo que bate lá na porta? Eu ignoro? Não, eu trago para dentro. Eu ajudo. Temos que ajudar. Se a igreja, que é o canal transformador, fechar a porta para aqueles que precisam de ajuda, entendo, não vai ser o Estado que vai resolver, não vai ser as entidades sociais que irão resolver. Se nós que temos a ordenança de Deus, não fizermos, não mexermos as nossas mãos, essa sociedade não vai mudar, irmãos. As pessoas precisam enxergar na igreja um porto seguro, um lugar onde elas possam vir e saber que elas podem ser acolhidas, onde elas vão encontrar apoio. E nós, pastores, nós temos uma influência fundamental nisso. Vou contar uma breve história. É bom breve história. Num seminário, inclusive um seminário que eu fiz, o pastor ele ia dar uma prova e o aluno estava esperando. E entrou um rapaz, um mendigo na sala. As pessoas ignoraram o mendigo. Literalmente. Ele saiu. E aí o pastor entrou. E a turma esperando a prova. Voltando dispensados. Estamos dispensados. E a prova, pastor? Já foi feita. Já. E vocês foram todos reprovados. Sabe quem que entrou aqui? Eu mandei entrar. Porque eu queria fazer uma prova prática com vocês. Infelizmente vocês não passaram. É isso. Se eu não expressar a minha fé em ações, e para encerrar, irmãos, eu quero deixar para vocês uma palavra de conforto e esperança, principalmente dos pastores, tá? No folheto intitulado O Segredo do Compromisso, baseado no sermão pregado pelo Dr. Kennedy na Igreja Presbiteriana do Coral Ridge, conta-nos parte da abnegada história de David Livingstone. Quem já ouviu falar de David Livingstone? O pai das missões africanas? Ok. Que após 16 anos de ministério, chegou a 39 anos na África, ele voltou à Grã-Bretanha e foi chamado na Universidade de Glasgow para fazer uma palestra. Nessa universidade, tinha um costume. A universidade não era cristã. Então, quando vinha um pastor, eles se preparavam com assobios, apitos, todo tipo de instrumento que pudesse fazer barulho para perturbar aquele palestrante a tal ponto que ele desistisse e fosse embora. E assim eles se prepararam. Ele veio missionário da África. Compra apito aí, pega apito, faz tudo que faça barulho. Vão perturbar ele até desistir. Quando
ele demonstra um andar cansado, de alguém que caminhou mais de 11 mil milhas no continente africano, de tribo em tribo, evangelizando de pessoa em pessoa, sofrendo cada sofrimento. Seu braço esquerdo dependurava-se de maneira não coordenada por causa de um ataque de um leão que ele tinha sofrido e que quase tinha arrancado seu braço. Sua face parecia de couro escurecido e velho por causa do sol. Então ela estava bem escura e a sua pele era marcada com sulcos de seca por conta das situações adversas que ele enfrentou no continente africano. Além disso, ele estava 50% surdo por causa de uma febre reumática que ele tinha contraído na África. E 50% cego por causa de um galho que tinha atingido sua vista. Quando os estudantes que estavam prontos para fazer essa pilhéria olharam aquele homem que só via pela metade, só ouvia pela metade, caminhava com dificuldade, tinha sua pele completamente gasta, ninguém fez qualquer barulho. Eles entenderam que ali estava uma pessoa que aceitou se gastar e desgastar por Deus. Não era um brincalhão. E não era momento de brincar com quem não tinha brincado com Deus. Conta a história que ele pregou para aquele estudante, vários que estavam ali prontos para fazer pilhéria com ele, se converteram mediante as palavras daquele homem. Porque enxergaram nele esses 6 pontos que eu falei de Paulo. Alguém que tinha integridade, alguém que era humilde, alguém que não tinha amor pelo ministério, alguém que se aceitou gastar e desgastar até o fim, alguém que tinha amor pelas pessoas, não pelas ovelhas, alguém que resolveu fazer a diferença. E esse mesmo homem, David Livingstone, deixou no seu diário, e aqui eu queria pedir que a igreja se colocasse de pé, porque cada um de nós é um pastor, irmãos. Entenda, você pode não ser pastor oficial na sua igreja, mas você é no mínimo pastor da sua vida, da sua casa, do seu meio. E ele deixou no seu diário uma oração simples, composta de 3 frases, mas que resumem o ministério bem-sucedido de qualquer pastor. E eu quero convidar vocês, todos, a orar comigo essa simples oração de David. Só respire, fechem seus olhos, baixem suas cabeças, só repitam comigo as palavras que eu vou dizer. Senhor, envia-me para onde o Senhor quiser. Porém, Senhor, só peço uma coisa. Vai comigo. Coloque sobre mim qualquer fardo que o Senhor quiser. Só lhe peço uma coisa. Me sustenta com ele. Corta qualquer laço que o Senhor desejar. Menos aquele que vai me ligar ao teu serviço e ao fundo do teu coração. Assim eu oro, Senhor. Hoje e sempre. Amém. Essa simples oração deveria estar escrita na cabeceira da nossa cama, na nossa geladeira, para que a gente sempre lembre desses 3 pontos. Senhor, me manda para onde o Senhor quiser, para a sua disposição. Coloca o fardo que o Senhor quiser e corta da minha vida o que o Senhor quiser. Agora só faz uma coisa: esteja sempre comigo, nunca me abandone. Esse é o resumo. Se você estiver comigo, e Ele vai estar, você sempre vai ser bem sucedido. Só entrega o leme nele. Então, irmãos, a palavra que eu quero deixar é que venham mais David Livingstone, George Millers, que venham mais o Bispo João,
Bispo Marcelo, pastor Paulo, minha esposa, pastora Maria José, pastora Lúcia. E aí eu quero fazer uma homenagem. A gente já homenageou os pastores, e eu acho que é bem cabível aqui agora. Cadê os jovens? Queria pedir para os jovens virem aqui na frente. Eu queria pedir que cada pastor abraçasse um desses jovens. Aleluia. Porque eles são os David Livingston, o Jorge Miller, é o Bispo Marcelo de amanhã, é a pastora Lúcia de amanhã. Podem abraçar cada um deles. Não tem problema se quiserem abraçar mais de um. E olhem por eles. Eu vou chamar aqui minha esposa para estar orando por eles. E a igreja, os demais da igreja, estendam suas mãos, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem vir, os pastores. Essa é a nossa juventude que o Senhor nos deu, preciosos, né, que nós amamos e que eles possam frutificar em tudo que eles façam. Aleluia. Nós vamos abençoar a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada um desses jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Senhor, que a igreja no futuro, nós estamos aqui hoje, Senhor, juntamente conosco. Senhor, aqueles que estão afastados da tua casa, nossos filhos, nós colocamos em tuas mãos. Senhor, que tu possa visitar essa geração, Senhor. Senhor, que tu possa visitar, Senhor, a cada um individualmente dentro da sua necessidade. Senhor, tu és o Deus que pode todas as coisas. Senhor, tu pode mudar a história. Senhor, tu pode reverter qualquer situação. Nós queremos em ti. Colocamos os nossos filhos em tuas mãos, Senhor, os nossos jovens, as nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, que tu possa ir no lar da casa dos teus servos, Senhor. Senhor, que tu possa restaurar os laços familiares. Tu possa restaurar as alianças, Senhor. Que tu possa trazer à tona as situações para que haja perdão. Senhor, para que haja perdão, Senhor, e muitos possam ser libertos através do perdão. Toma a vida dos teus filhos em tuas mãos. Nós abençoamos essa juventude, abençoamos essa igreja, abençoamos cada lar aqui representado, Senhor. Que tu possa colocar as tuas armaduras espirituais sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, que Satanás se retire. Senhor, que eles possam ser cobertos com teu sangue, que somente lavado em ti. Que um coração, Senhor, um coração de carne voltado a ti, temente ao teu nome. Pedimos as tuas bênçãos nos céus sobre a vida dos teus filhos. Muito obrigado pelos nossos pastores, obrigado por cada irmão aqui presente que tem sido uma bênção em nossa vida, que tem orado por nós, Senhor. Obrigado pela família Neves, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque aqui nós crescemos, nós amamos, Senhor. Nós somos apoiados uns pelos outros. E nós te agradecemos. Entregamos a vida de cada um de nós em tuas mãos. Do nosso bispo, dos nossos bispos, Senhor, Bispo João, Bispo Arelca, Bispo Davi e sua família, Senhor, que tu possa proteger da sabedoria, guardar de todo mal, como também os outros bispos, pastores, a cada um dos nossos irmãos. Senhor, do mais idoso até a criança mais nova, nós entregamos em tuas mãos e te agradecemos, Pai, porque tu nos escolheste. Somos felizes porque tu nos ama e nos perdoa, nós dependemos de ti. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco, somos gratos a ti. Somos gratos a ti sempre, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém. Amém. Dá um abraço no irmão que está do seu lado, os irmãos aí atrás também da igreja. Abraça o irmão que está do seu lado. Em nome de Jesus. Agradeço pela oportunidade de passar a palavra agora
Bispo Marcelo. Aleluia. Aleluia. Deus nos ajude, o Espírito Santo do Senhor nos ajude nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos passar a ministração da ceia do Senhor. Pode baixar um pouquinho aí, tá? Está dando microfone aí. Vamos passar a ministração da ceia. Eu quero fazer menção nesta noite da nossa irmã, cadê a Marta aí? Missionária Marta, né? Ali, preciso fazer isso, né? Queria que ela ficasse de pé. De agora em diante nós não vamos mais apresentar a Marta como visitante, né? Agora ela é nossa, né? Mas faça com Deus. Vai, glória a Deus. Aleluia, né? Quantos... vem para cá, Martinha, senta aqui perto do pastor Paulo, né? Vai participar da ceia hoje conosco, né? A família está reunida e isso aos olhos do Senhor é muito agradável, né? Glória a Deus, aleluia. A igreja está contente, feliz, né? Por essa vitória, que a vitória dos filhos do céu e do Senhor são a nossa vitória. Glória a Deus. Eu vou ler o texto aqui, irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, depois eu vou passar ao pastor Paulo Gleio e ele vai conduzir. A pastora Leila depois fica aqui na frente da pastora para poder conduzir aqui a distribuição. Baixou aqui, né, um pouquinho. Está ouvindo aí atrás? Não estão ouvindo aí? Tá, né? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai-vos pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto ao restante de todas as coisas, colocarei em ordem quando eu chegar. Amém? É um momento solene, né, irmãos? É um momento, mas também de muita alegria, quando nós nos reunimos em torno de uma mesa para participar de uma refeição. E o próprio Jesus, ele está aqui nessa noite. O próprio Cristo ressuscitado, ele está aqui no nosso meio nessa noite. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos tocar nele, mas nós podemos sentir a presença doce, amiga do Espírito Santo dele aqui no nosso meio. Então você não perca tempo. Louve ao Senhor, adore a Ele. Aqueles que forem participar, fiquem de pé. Essa mesa não é uma mesa só da missão, é uma mesa de todos os que foram lavados, aceitaram a Jesus, remidos pelo sangue de Jesus e estão batizados em comunhão com as suas igrejas, tá bom? Pastor Paulo, ele vai dar continuação aqui, enquanto o Ministério de Louvor vai louvando ao Senhor com seus louvores. Aleluia. Queremos glorificar e exaltar a Deus por mais esta noite. Amém? Foi por nós que Jesus fez isso. Nós não merecíamos,
mas ele fez o pecado de toda a humanidade cair sobre si, né? E morreu naquela cruz do Calvário. As irmãs vão passar o pão e o cálice, vindo lá de trás para frente, e as irmãzinhas vão estar louvando ao Senhor nesta noite. Adore ao Senhor nesta noite. Glórias. Deus me sonda, conhece
Glória, glória, glória a Deus. Oh, maravilha. Deus de poder. Canta. Alamamaia. Louvado seja o teu nome. Seja o Cordeiro. Todos pegaram. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Com muita reverência ao Senhor, faça isso em memória de mim. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado, Glória ao teu nome, aleluia. exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Aleluia. Muito obrigado pelo teu sacrifício naquele madeiro. Maravilha. Eu deveria estar ali, nós deveríamos estar ali pagando pelos nossos pecados. Mas o Senhor se fez como uma ovelha ao meio do matadouro, se entregando por nós. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim.
Pode participar do cálice. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Aleluia. Glórias, glória. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Podem se sentar, já estamos terminando. Glória a Deus. Deus nos abençoe nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus. Último aviso aqui para a gente encerrar, né? Passar a palavra para o João. Amanhã eu queria fazer o culto lá a oração de amanhã na casa do presbítero Carlos. Ele está aí. Alguém pergunta a ele se pode fazer? Irmão Juliano? Pergunta a ele lá se pode fazer. Em vez de nós fazermos a oração aqui, a gente iria lá levar ceia para a irmã Cecília e fazer a oração lá, né? E aí amanhã, em vez de ser aqui, nós faremos lá na casa da missionária Cecília e do presbítero Carlos, tá? Quarta-feira, culto da palavra. Quinta-feira, 8h30, nossa reunião de oração, consagração. No domingo, então, estaremos reunidos aqui na Escola Bíblica Dominical, 17 horas, e à noite, culto da família. Amém? Glória a Deus. Mais algum aviso? Sim. Sábado. Sábado vai ser a festa de aniversário, culto de ação de graças, né? Na missionária Eliana, 17 horas, né? Ao lado do Colégio Republicano, né? Tá, depois a gente vai colocar lá no grupo o endereço, tá bom? Mas é sábado, 17 horas, né? Ela vai dar um culto em ação de graças e nós estaremos lá. A igreja está convidada para participar desse culto em ação de graças, mais um de vida. Treinamento nesse dia. Vai ter. Treinamento? Pode ser, se for de manhã, na parte da manhã. A Esther está dizendo aqui, irmãos, que ela vai dar um treinamento para quem quer tirar foto e mexer na mídia da igreja, no computador, na televisão, né? Quem quiser fazer parte desse grupo de mídia, vai ter um treinamento sábado, né? De manhã, na parte da manhã, né? Seria melhor na parte da manhã, que à tarde tem o culto da irmã Eliana. Então depois procure a Esther para fazer, quem quiser vir. Oi? Está precisando de pessoas para ajudar, né? Tirar foto, mexer no computador. Quem quiser, procura a Esther, dá o nome,
Porque tá pensando quem quer tirar foto, quem quer mexer no computador, na mesa de som, para ajudar eles, né, irmãos? Às vezes eles fazem 2 ou 3 atividades ao mesmo tempo. Então quem quiser, sábado de manhã, dá um nome para ela para vir aqui participar, tá bom? Pode ser então amanhã na casa do presbítero Carlos? Pode? Amém. Então amanhã às 7 horas nós iremos lá na casa do presbítero Carlos da missionária Cecília para fazermos a nossa oração e servirmos a ceia. Todos de máscara, tá, irmãos? É uma recomendação que eles estão fazendo para irmos de máscara, tá bom? Quem for 19 horas lá, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, isso que o João fazer o encerramento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor com os irmãos. Amém. Estamos felizes, culto muito abençoado, uma homenagem muito linda para os pastores. Estou incluído nesse grupo, agradeço a Deus por tudo isso. Muito feliz com a notícia que a Manata me deu lá na entrada, que a partir de hoje ela faz parte da semana. Deus nos abençoe. Ela já era uma bênção, agora vai ser mais bênção ainda. Glória. Para todos nós. Louvamos a Deus pela vida do pastor Marcelo, por toda a palavra de ensino, realmente maravilhosa. Eu sempre disse a ele que eu admiro muito pelo seu zelo, pelas suas colocações na palavra de Deus. Eu tenho aprendido muito com ele. Creio que os irmãos também. Amém? Santo Deus, te louvamos, te glorificamos, te adoramos, te exaltamos. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. Santo Deus, esse culto realmente encheu nossos corações de alegria. Glória. E nós temos certeza que nenhum participante dele está saindo daqui da mesma maneira que entrou por essa porta. Nós sabemos que quando o povo se reúne, alguma coisa acontece. Nesta noite não foi diferente. Todos os participantes estão saindo daqui. Receba, Santo Deus, nossa gratidão. Leva-nos agora guardado, protegido por ti ao acesso no nosso lar. Dá-nos uma semana abençoada de paz. Tudo isso nós pedimos, colocamos em nome de Jesus. Todo povo diga amém. Tendo tomado, Senhor Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos quantos estão esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Não somente hoje, mas para todos sempre, todos bom dia. Amém.